Por favor, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 3, rumo à coroação. Essa palavra que o Senhor vai ministrar no nosso coração nessa noite. 2 Samuel, capítulo 3. Gostaria que você pudesse me acompanhar aí à leitura. Eu hoje não conferi aqui os pedidos de oração nas redes sociais, mas à medida que você vai fazendo o seu pedido, a gente vai encaminhar aqui para o nosso ministério de intercessão. E saiba que tem um grupo orando por sua vida, orando para que Deus possa abençoar a sua necessidade. 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3, vai dizer assim a palavra de Deus. A guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Davi se tornava cada vez mais forte, enquanto a família de Saul se enfraquecia. E esses foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Seu filho mais velho era Amnon, filho de Ahinoam, de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adonias, de Agite. E o quinto, Cefatias, de Abtal. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. E estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando mais poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filho de Aiá. E certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? E Abner ficou muito furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora eu tenho sido leal à família de Saul, seu pai, aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. E então Abner enviou mensageiros a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra? Faz um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. E diante disso, Isbosete mandou que tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Burim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou mensagem às autoridades de Israel, dizendo: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. E Abner também falou pessoalmente com os benjamitas, e depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel, as tribos de Benjamim, haviam aprovado. E quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. E disse então Abner a Davi: deixe que eu vá e reúna com todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reines sobre tudo o que desejares. E Davi o deixou ir, e ele foi em paz. E naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado ir em paz. E quando Joabe chegou com o seu exército, e encontraram que Abner, filho de Ner, se apresentava ao rei, que o tinha deixado ir em paz, então Joabe foi falar com o rei, que lhe disse:
O que fizeste? O que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixastes ir. Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e destruir tudo o que estás fazendo. E saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. E quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, à porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular. E ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado sangue de Asael, irmão de Joabe. E mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e toda a sua família. Jamais falte entre os descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra por espada ou quem passe fome. Assim Joabe e o seu irmão Absai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. E então Davi disse a Joabe e a todo o exército que acompanhava: rasem as suas vestes, e vistam roupas de luto, e vão chorando à frente de Abner. E o rei seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. E então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner como morrem os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés amarrados, acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove o pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. E quando o povo ouviu isso e o aprovou, de fato, tudo que o rei fazia, o povo aprovava. E assim, naquele dia, todo o povo de Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus conselheiros: não pereçam, que caia hoje em Israel um líder, um grande homem, embora rei ungido, ainda sou fraco. E estes filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua com rigor, de acordo com as suas más obras. Até aqui. Você pode me acompanhar em uma oração? Poderoso e bondoso Deus, hoje nós queremos olhar para a Tua Palavra e enxergar nela todos os ensinamentos que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Senhor. Nós queremos nessa noite ser inspirados por Sua Palavra, ser confrontados por Sua Palavra. Que hoje a Sua Palavra seja a mão do olheiro, Deus, trabalhando em nossas vidas, moldando nossa vida, para que a gente consiga receber ainda mais da Tua presença, ainda mais do Teu poder, Senhor. Nessa noite, nós te pedimos que as Tuas verdades, elas encontrem um lugar no nosso coração e transformem nossa vida, Pai. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Salmo de número 8 é um salmo que eu tenho buscado Deus para poder compreender esse salmo. É lógico que você não precisa de muito esforço para compreender o salmo de número 8. Mas eu penso que existem muitas revelações ali que nós precisamos acessar. E uma delas está registrada no Salmo 8, versículo 5, que diz: tu fizeste um pouco menor que os seres celestiais e coroaste de glória e de honra. Então esse texto está falando que quando Deus foi fazer o homem, Deus o fez um pouco menor. E a palavra aqui, eu já disse para você, seres celestiais, é uma tradução que ela não está bem ajustada com o original. O original diz um pouco menor que o próprio Deus. Deus fez o homem um pouco menor que o próprio Deus, e de glória e honra o coroaste. O coroaste. Você vai até o Salmo 103, versículo 2 a 5, que diz: bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas doenças, e que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Coroa de bondade e compaixão, e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O
Salmo 149, versículo 4, vai dizer: Senhor, o Senhor agrada-se do seu povo, e Ele coroa de vitória os oprimidos. Se você está nessa noite se sentindo oprimido, se você está se sentindo acuado, se você está se sentindo assim aprisionado, essa palavra talvez ela caiba direitinho no seu coração, na sua vida, porque ela diz que o Senhor se agrada do seu povo e Ele coroa de vitória. Você vai ter a vitória que você está buscando, você vai ter a vitória que você precisa. Lendo Isaías capítulo 62, versículo 3, lá também uma palavra muito interessante dizendo: será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Esse texto está falando sobre mim e sobre você. E será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Esses textos estão falando sobre a gente, está falando sobre mim e sobre você. E esses textos estão falando que o Senhor vai coroar nossa vida de bom êxito, vai coroar nossa vida com vitória. E por isso o tema dessa noite, rumo à vitória, ou a caminho, rumo à coroação, a caminho da coroação. E esse texto de 2 Samuel, capítulo 3, ele é um texto que me traz consolo e ao mesmo tempo muita inspiração. Porque aqui nesse capítulo 3 de 2 Samuel, estão contidos os bastidores, o que está por detrás da coroação de Davi. Então você sabe, Davi é esse garoto que Deus chamou, que Deus escolheu. Ele começa a sua vida, a sua caminhada com uma grande vitória. A vitória ali contra aquele gigante chamado Golias. Era um obstáculo intransponível, impossível de ser transposto. Mas Davi vai lá, derrota Golias e agora Davi passa de fato a conviver dentro do palácio com toda a sua pompa. Até então, nós vimos semana passada que os primeiros anos da vida de Davi, ele passou ali dentro do palácio apenas tocando harpa para o rei. Mas agora, depois dessa conquista, não. Ele passa a viver ali dentro, e ele passa a conviver muito mais de perto com Saul, com toda aquela pompa da realeza. Bem, desde a unção de Davi para rei, ali, que nós lemos também esse texto semana passada, até ele realmente se tornar rei, se passaram mais ou menos 14, 15 anos. Alguns estudiosos dizem até que foram 13 anos. Mas o fato é que ele fica mais ou menos ali 7 anos no palácio. E esses anos, depois desses 7 anos no palácio ali, Saul resolve perseguir. Saul resolve perseguir Davi por causa do ciúme que Saul tinha de Davi. Ele já sabia que existia uma palavra de Deus sobre a vida de Davi, que Davi iria reinar. Ele já via ali as habilidades de Davi de vencer as batalhas. De modo que agora ele começa a perseguir, Saul começa a perseguir Davi. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente diz: poxa, Davi está pronto para poder ser coroado. Ele já lutou tanto, ele já sofreu tanto, ele já lutou contra os seus inimigos, ele já serviu o Senhor, ele já enfrentou situações dentro de si mesmo, porque talvez, irmãos, amigos, a maior batalha que a gente tem que enfrentar é a batalha dentro da gente, não é nem tanto a de fora. A de fora você se apruma, você vai para cima, mas a batalha dentro da gente, que na verdade é a batalha da mente, que é aquelas inseguranças, são os medos, são as inquietações das nossas almas, essa é uma batalha difícil de ser lutada. Mas Davi, pelo que nos parece, ele venceu essas batalhas também internas. E agora parece que ele está pronto para poder ser coroado rei. Então, ele, inclusive, naquele momento lá em Ziglag, que a sua família é roubada, seus bens são roubados, a família dos seus soldados são roubados, ele vai atrás, recupera tudo, e a gente acha que agora Davi está pleno, esse é o momento para ele ser coroado. Mas, não é bem assim. Quando Davi vai ser coroado, não colocam nele um manto vermelho de rei, ele não entra ali pelo palácio, arrastando aquele manto vermelho, não existe um coral cantando ali, não existe pombas brancas sendo soltas, não existe ali um servo que vem colocar a coroa na cabeça de Davi, não existe nada disso. Parece, só que não, não é bem assim que acontece. A coroação de Davi como rei não foi assim. E quem sou eu, quem é você, hein? Se Davi não foi fácil ser coroado rei, imagina a gente ser coroado nas nossas batalhas, ser coroado nas nossas disputas.
E quando Davi se torna rei, é um momento que ele passa mais dificuldade, porque parece que vira uma chave dentro dele, tudo começa a ficar muito complexo. Aliás, desde agora, desde esse momento do capítulo aqui 3, tudo começa a ficar meio complexo, meio difícil, uns negócios meio travados, até que de fato, quando você chegar aí no capítulo 4, 5, aqui de 2 Samuel, que de fato ele vai se tornar rei. Bem, hoje então, nós gostaríamos de pensar com você um pouco sobre estar rumo à sua coração, estar caminho da sua coração. Nós vamos olhar para esse drama que Davi viveu antes da sua coroação e na certeza de que Deus vai falar com a gente. Porque você está rumo à sua coroação. Você está rumo a vencer as suas batalhas e você ser coroado com êxito naquilo que você está se propondo a fazer. E antes que você entre definitivamente no alvo da sua vida, e antes de que você sente no trono da sua vida, do seu destino, e você seja coroado, existem alguns processos pelos quais a gente tem que passar, e eu espero muito que nessa noite o Senhor consiga, os princípios que o Senhor vai revelar aqui para você, consigam ser assentados no seu coração, e você consiga ser coroado com êxito. Então, o primeiro princípio, diante dessa coroação de Davi, que também tem relação com a gente precisa ter um entendimento de que a guerra é que nos mantém afiado. A guerra te mantém afiado. Versículo 1 vai dizer que a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Está aí logo no versículo 1. Essa guerra durou mais ou menos 7 anos, foi a duração dessa guerra entre essas duas famílias. Durou muito tempo. E durante essa batalha, da família de Saul, e ali agora o reino é reinado por um rei chamado Isbosete, cresce um homem, um general chamado Abner. Abner é um general muito habilidoso, grande conquistador de batalhas, e a sua influência começa a crescer. Nesse tempo, nesses 7 anos, Davi ele é rei apenas da tribo de Judá. E estava muito confortável para Davi ficar reinando ali, nessa tribo de Judá. Os seus súditos o amavam, seus irmãos estavam ali, seus amigos queridos estavam ali, seus guerreiros estavam ali. Então era muito fácil para Davi reinar ali em Judá. Ele estava confortável ali em Hebrom. Todo mundo estava feliz com o reinado dele. Mas o texto diz que a guerra durou muito tempo, durou 7 anos entre a família. E a Bíblia diz que cada vez mais Davi se tornava mais forte. Esse é um princípio que a gente tem que aprender aqui nessa noite. Você está lutando uma batalha, você está vivendo uma guerra, você está numa luta constante. E quando a gente está numa luta constante, a gente começa a dizer, nossa, eu estou lutando demais, está tão difícil, eu não aguento mais esse negócio. Mas sabe de uma coisa? A guerra nos afia. A guerra nos mantém pronto. A guerra nos mantém crescendo. A guerra nos mantém desafiado. Quando você entra num tempo de paz, você corre o risco de entrar num processo de perder o foco. Veja que foi isso que Davi fez. Quando Davi deixou de ir para a guerra, ele ficou ali de boa, mas de repente ele cometeu uma das coisas mais que manchou a biografia de Davi, que foi quando ele se envolveu com Betseba. Quando ele falou assim, não, está tudo em paz, deixa lá que o pessoal vai batalhar no meu lugar, eu vou ficar em casa hoje. Irmãos, nós somos preparados para a guerra. Nós somos homens e mulheres de guerra. A guerra nos afina, a guerra ela nos deixa pronto, a guerra nos faz crescer, os desafios nos fazem crescer. Então, se hoje você está atravessando por um desafio, eu acho que você pode até agradecer a Deus, porque você vai sair dele muito mais forte. Quando a gente está acomodado, a nossa mente fica envelhecida. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não quero mais aprender mais nada, para mim já deu. Não pode pensar dessa forma. A guerra constantemente, ela está nos preparando. Então a Bíblia deixa muito bem claro que Davi, mesmo diante das guerras, ele ia se fortalecendo. Esses são os objetivos das guerras na nossa vida. Vai te fortalecendo, vai te tornando uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma pessoa mais dependente de Deus, uma pessoa com um coração mais perto de Deus. Que nessa noite você tenha uma iluminação da parte do Senhor, e você entenda que as batalhas que você está enfrentando, você vai vencer, mas você vai sair dela muito melhor do que você entrou. Você vai sair dela muito mais preparado, você vai sair dela melhor, muito melhor do que quando você entrou. Às vezes nós olhamos para a guerra, e nós pensamos, não, Senhor, de novo, não.
mas é na guerra que nós nos tornamos criativos, é na guerra que nós nos tornamos inventivos, é na guerra que nós nos superamos. Você é muito melhor por causa dos desafios que você está enfrentando. Você é muito melhor por causa das guerras que você tem enfrentado. Então, a coroação de Davi, ela aconteceu, mas foi assim, debaixo de batalha, debaixo de muita guerra. E cada guerra que ele se envolvia, ele se fortalecia mais. Esse é um princípio poderoso. O segundo princípio, mesmo diante da guerra, celebre o que Deus está fazendo. Bom, o versículo 2 aqui pode passar despercebido pela gente, porque diz que estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. E ele começa a dar a lista dos filhos que nasceram em Hebrom. Eu contei aqui mais ou menos uns 6 ou 7 filhos. 7 anos. 7 anos sendo perseguido por Saul, reinando lá em Judá, na guerra constantemente. Mas quando Davi chegava em casa, ele lavava a mão cheia de sangue, colocava a sua espada no canto e chamava assim: mulher, vamos para a tenda. Mulher, vamos para a tenda. 7 filhos, 6 filhos o cara teve quando ele estava no pique da batalha, no olho do furacão. Isso aqui diz respeito muita coisa para a gente, irmãos, porque às vezes eu estou conversando com alguns casais e eu pergunto para eles, porque você tem que aprender uma coisa: se a sua vida sexual estiver equilibrada, todo o resto da sua casa vai estar equilibrado. Se a sua vida sexual, você que é casado, não estou falando para os solteiros, vocês têm que batalhar aí as suas guerras de todo dia, você vai vencer e você vai entrar nesse ambiente que a gente está conversando aqui agora. Eu estava falando mesmo que? Ah, sim. Se a sua vida sexual, você que é casado, não estiver funcionando, todo o resto vai estar em amargura. Então, às vezes eu converso com um casal e digo assim: como é que está a sua vida sexual? Eu falo assim: está ruim. Eu estou enfrentando muito problema e esse negócio me atrapalha. Nossa, é uma luta constante. Eu chego em casa com a cabeça assim. Meu trabalho é muito problema para resolver. Então eu chego em casa cansado. Ei, está na hora de você aproveitar a vida. Mesmo mesmo diante da guerra, celebre o que Deus está fazendo. Não é porque você está lutando, enfrentando dificuldade, que você vai deixar de viver as coisas boas da sua vida, que você vai deixar de viver aquilo que Deus está fazendo com você. Você precisa provar o que Deus está te dando, sabe? Muitas pessoas, elas não conseguem celebrar quando elas estão em guerra. Elas não conseguem celebrar quando elas estão enfrentando problemas. Você precisa provar do que Deus está dando para você. Você precisa celebrar a vida. Você precisa crescer emocionalmente de forma que você venha aproveitar o que Deus está te dando. É comum aconselhar casais que são casados recentemente. Quando você casa, está aprendendo a lidar um com o outro. Vocês estão perdendo tempo por birra. Luta suas guerras, mas quando chegar de noite, fala assim: bem, vamos conversar, vamos namorar? Vocês estão perdendo a melhor fase da vida de vocês. Quando vocês ficarem envelhecidos, que as coisas já estiverem mais... Você sabe, não vai funcionar mais direito como funcionava antes. Perdeu as coisas boas que Deus está dando para você agora. Casou com 20, 22, 23, 24, 25 anos. Ajeita as confusões aqui dentro. Luta suas guerras. Mas fala: agora é hora de eu aproveitar a vida. Porque Deus deu isso para você. E sem dizer que tem pessoas que são assim: não, quando nós comprarmos uma casa maior, nós vamos ter filho, pode deixar. Aí você compra uma casa, agora comprou uma casa, não, vamos estudar primeiro, depois que a gente estudar, a gente tem filho. Terminou a faculdade, agora não, vamos firmar na nossa profissão, depois que a gente firmar a nossa profissão, agora a gente tem filho. Ei, daqui a pouco você está igual a Sara, com 80 anos e precisando de um milagre para o teu filho nascer. Sabe? Entra na tenda com o melhor de Deus, para que você produza frutos de alegria do seu tempo. Entra na tenda. Aproveite o que Deus está dando para você. Terceiro princípio: na vida não existe vácuo. A Bíblia diz que enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul.
Então, nessa guerra, existia lá o general de Davi, que se chamava Joabe. E existia o general de Isbosete, que era filho de Saul, que se chamava Abner. E Abner foi se tornando muito poderoso na família ali de Saul. Por quê? Por causa do Isbosete. Quem era Isbosete? Rei Isbosete. Rei Isbosete era um dos filhos de Saul. Ele reinou pouco, 2, 3 anos mais ou menos foi o seu reinado. Mas ele era um homem opaco, ele era um homem sem força, ele era um homem mentiroso, ele era um homem de caráter flexível, ele era um homem meio asqueroso, né? Então a Bíblia diz que, por causa do comportamento desse rei fraco, Abner foi crescendo, foi se tornando um general poderoso. Por quê? Porque na vida não existe vácuo. Aprenda isso nessa noite. Em todo o tempo da nossa vida, não existe vácuo. Se você não ocupar os lugares que Deus está dizendo para você ocupar, outras pessoas virão e vão ocupar você. Vão ocupar o seu lugar. Irmãos, Deus está movendo o tabuleiro. Ele está mudando as influências. Existe uma dança de cadeiras. Quem influenciava não está influenciando mais. Quem tinha força não está tendo mais força. Por quê? Porque na vida não existe vácuo. Se você não conversar sobre sexualidade com os seus filhos, os youtubers vão conversar. Os youtubers vão dar as dicas do que é sexualidade. Se você não crescer no seu ambiente de trabalho, vai chegar um seu companheiro lá, de repente seu melhor amigo vai ocupar o seu lugar no trabalho e vai ter um salário melhor que o seu. Porque na vida não existe vácuo. Se você não cumprir o propósito que Deus está esperando para a sua vida, outra pessoa virá no seu lugar e vai ocupar. Vai chegar lá e você não vai chegar. Lembra de Judas? O bonitão lá vendeu, traiu Jesus por 30 moedas de prata. Depois foi lá e morreu. O que os discípulos fizeram? Reuniram todo mundo lá e falaram assim, o companheiro ali deixou de existir, então vamos orar aqui para a gente colocar outro no lugar. É assim. Se você não ocupar o lugar do seu destino, outros virão. Porque na vida não existe vácuo. E quem era esse homem chamado Abner? Abner, ele era um general leal, um homem forte. E ele começou a ser um líder muito influente. Ei, onde não tem líder, vai nascer um líder. Onde não tem líder, vai nascer um líder. Se você não quiser liderar no seu ambiente de trabalho, vai surgir alguém lá que vai querer liderar o seu trabalho. E você vai ter que responder à ordem dele. Se você não quer se envolver com os dramas, com os problemas, com as dificuldades, se você estiver fugindo de problema, não se preocupe. Alguém do seu lado está apto para resolver problema e vai receber o salário que você deveria receber. Porque na vida não tem vácuo. Quarto princípio. Pessoas que se sacrificam por você merecem a sua disciplina pessoal no que falar. Esse princípio ele é poderoso. Veja só. Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou, por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora eu tenho sido leal à família de Saul, seu pai, aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. O que foi que aconteceu aqui? Abner, que era esse general forte sobre essas 10 tribos, porque eram 12, mas 10 aqui estavam sob a liderança de 10 aqui estavam sob a liderança de Isbosete, cujo o general era Abner, uma estava sob a liderança de Davi, e outra estava um pouquinho mais para o canto lá, não fazia muito parte naquele momento. Então, com toda a fragilidade de Isbosete, desse rei fraco, Abner manteve o caráter dele. Abner tinha tudo para destruir Isbosete, mas ele escolheu honrar Isbosete, se manter leal. E quando alguém tem assuntos privilegiados a respeito daquela pessoa, quando alguém tem assuntos privilegiados acerca de você, você precisa se disciplinar naquilo que sai da sua boca.
Você precisa tomar cuidado com as coisas que você fala. Então Abner, que tinha sido esse general poderoso de Saul, leal a Saul, leal a Isbosete, um dia Isbosete levanta e ele ouve uma fofoca do palácio. Sempre tem fofoca nos corredores. E a fofoca que ele ouviu é que Abner havia se deitado com uma concubina do rei Saul. E esse homem, esse Isbosete, que é meio tolo, ouviu essa fofoca e não se conteve. Foi lá e chamou Abner. Ô Abner, vem cá. Eu ouvi dizer que você andou fazendo isso e isso com a concubina do meu pai. E aí, como é que eu faço? Pessoas que se sacrificam por você merecem a sua disciplina pessoal no que falar. Bem, é impressionante como as pessoas elas se sabotam, perdendo alianças poderosas. É impressionante. Gente que lutou por você, gente que se sacrificou por você, gente que deu sangue. Abner lutou por Isbosete. Abner lutou pela família de Saul. Abner perdeu filhos, perdeu amigos na batalha, perdeu parentes. Abner podia dizer assim, muito bem para Isbosete, você não sabe o quanto eu lutei por você. Você não sabe o preço que eu paguei para estar do seu lado, para se manter leal a você. Você não sabe o preço, o quanto eu chorei, o quanto eu me sacrifiquei para estar junto com você. Abner se sentiu profundamente desonrado por Isbosete, porque Isbosete não compreendiam que pessoas que se sacrificam por nós merecem muito mais da nossa disciplina pessoal no que falar. Você pode ter um conceito daquela pessoa, você pode achar alguma coisa daquela pessoa, mas se aquela pessoa te ajudou, se aquela pessoa deu sangue por você, se aquela pessoa cuidou de você, se aquela pessoa chorou por você, ela pelo menos merece o silêncio de você. Sabe? Não abuse de um relacionamento, de alguém que sacrificou por você. Não abuse do seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Não abuse. Não abuse do relacionamento dos seus amigos que te ajudaram no momento de dificuldade. Não abuse. Eu vou falar a verdade. Eu vou lá e vou confrontar mesmo. Você tem que tomar maior cuidado com as pessoas que te ajudaram, com as pessoas que sacrificaram para estar do seu lado, que se manteram fiel no momento difícil da sua vida. Você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer aquela oração que o salmista fez. Coloca um guarda na minha boca. Entenda isso, meu irmão. Com quem te ama, com quem cuida de você, com quem luta por você, guarda a tua língua. Quantos casamentos estão encrencados? Porque falta esse quesito. Quantos filhos estão longe dos pais? Porque falta tratar de maneira melhor o filho ou o pai. Quantas famílias estão sendo destruídas por dentro, porque a gente fica assim, não, falou de mim, não, falou... Ei, são fofocas palacianas. São fofocas palacianas. Nós estamos entrando agora no período eleitoral, né? Agora começam as alianças, nós teremos 3 candidatos aqui, a vereador. No momento oportuno vou apresentá-los a você. Nós vamos apoiar os 3. Mas um dia desses, uma determinada pessoa do poder aqui da cidade chegou para mim e falou assim, pastor, me falaram isso e isso e isso do Senhor. A fofoca era de que eu não estava apoiando mais essa pessoa. Fofocas palacianas. Se você não tiver sabedoria para lidar com isso, sabe o que vai acontecer? Você vai queimar pontes, você vai queimar oportunidades, você vai queimar relacionamentos. E não adianta você ficar com esse negócio, não, eu vou falar, eu vou confrontar. Não vai, meu filho. Não vai confrontar. Fica na sua. Fica na sua. Olha aqui, Abner falou na frente do rei, é assim que você me trata? Você me trata como um cão? Pois fique sabendo
que de hoje em diante eu vou fazer de tudo para que Davi venha ocupar o seu lugar de rei sobre todo Israel. Ah, vai gostosão, Isbosete. Você gosta de falar a verdade, né? Você gosta de falar tudo, né? Pronto. Ali acabou o reinado desse cara e é ali que Davi começa a sua grande possibilidade de reinar sobre todo o Israel. Essa desonra de Isbosete. Ouça bem. Deus deve estar falando com alguém aqui nessa noite, não é possível. Há uma dança de cadeiras acontecendo. Há uma dança de influências acontecendo. Você vai ver algumas pessoas que estavam no poder que elas não estarão mais. Você vai ver que umas pessoas que mandavam, elas não vão mandar mais. Porque algo está acontecendo no reino de Deus. Deus está mudando a influência da mão de um, passando para o outro. E quem Deus vai entregar a influência? A quem? Deus está procurando pessoas de honra. Deus está procurando pessoas que o defendem. Deus está procurando pessoas que amam o Senhor. Deus está procurando pessoas que respeitam a verdade. Deus está procurando pessoas que lutam para aquilo que é verdadeiro. Deus está procurando pessoas de caráter. Nesse momento Deus está fazendo grandes ajustes. Não pense que essa pandemia veio só para ferir a gente, não. As coisas estão mudando. E vão mudar rapidamente. Pode esperar cenas dos próximos capítulos. Quinto princípio. O nível da sua guerra revela o tamanho da sua importância no reino dos céus. Então Abner enviou mensagem a Davi com essa proposta: a quem pertence essa terra, faz um acordo comigo e eu ajudarei a conseguir o apoio de todo o Israel. Então Abner, como um grande general que foi, Abner matou um amigo do peito de Davi, chamado Azael. Azael era irmão de Joabe. Joabe era o general de Davi. Agora você imagina, né? Esse general chamado Abner matou parentes de Davi, matou amigos de Davi, matou gente querida de Davi, lutava contra Davi. Olha que coisa impressionante. Agora esse cara, que é inimigo de Davi, reconhece que sobre Davi existe uma unção de governo dada por Deus. Isso é poderoso. Por que é poderoso? Porque o nível da sua guerra revela o tamanho da sua importância no reino de Deus. Então você está dizendo, a luta está muito grande, é porque o inimigo reconheceu a sua importância no reino dos céus. A luta está muito difícil, é porque o inimigo reconheceu o seu tamanho no reino dos céus. Você tem um nível de influência, você tem um nível de unção, você tem algo para colocar para fora que vai impactar a vida de muita gente. É por isso que você tem tanta resistência. Agora veja, Davi mais uma vez tem provado sobre ele a unção de Deus sobre a vida dele, quando ele ouve da boca do inimigo dele, dizendo, ó, aquilo que Deus falou que ia cumprir na sua vida, chegou o momento. E às vezes a gente olha para a nossa própria vida, né, e a gente fica assim pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo? É muita luta, é muito desafio, é muita briga. É o inimigo procurando desajustar você. É o inimigo procurando uma maneira de que você não acesse a bênção de Deus. É o inimigo procurando uma maneira que você não esteja debaixo da mão bondosa de Deus. Guerras grandes procuram homens grandes. Eu estou diante de homens e mulheres grandes. Por isso que suas guerras e suas batalhas são grandes. Sexto princípio. Pessoas que vão ser coroadas perderam a vontade de ter razão. Faz um acordo comigo e te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Foi o que o Abner disse para Davi. Então Abner, ele envia mensagem dizendo assim, eu quero fazer um acordo com você. Agora você imagina, né? Alguém que matou seus queridos, matou seu amigo, alguém que te machucou, alguém que te injustiçou, alguém que perseguiu você, alguém que fez você sofrer. Entenda isso. Pessoas que vão ser coroadas perderam a vontade de ter razão. Se você quer ser coroado com êxito naquilo que você está se envolvendo, você tem que perder. Você tem que perder a vontade de ter razão, sabe? Porque as pessoas elas estão sempre procurando justiça própria, né?
Elas dizem assim, pode deixar, o inimigo vai pesar a mão sobre a sua vida. Pode deixar, uma coisa ruim vai acontecer contra você. E aí você fica envolvido nessa sua dorzinha emocional, enquanto outros vão passando na sua frente. Por quê? Porque quem quer destino não fica enrolado nesses sentimentos emocionais. Quem quer destino não fica atrás desses negócios. Não, eu vou lá tirar satisfação. Tudo que o diabo quer é que você vai tirar satisfação. Tudo que o diabo quer é que você fique irado. Tudo que o diabo quer é que você lute pela sua razão. Mas Davi, para poder ser coroado, ele teve que abrir mão da ofensa desse general que matou seus amigos, matou seu companheiro, perseguiu ele por 7 anos. Agora está lá, ele e Abner, um na frente do outro. E Davi, ele resolve aqui dentro dele, eu não vou ficar preso a essas birras emocionais, porque este homem matou os meus amigos, lutou comigo durante todo esse tempo. Se você quer seguir em direção ao seu destino, se você quer ser coroado com êxito naquilo que você está envolvido, você precisa deixar de lado esse negócio de que eu tenho razão. Se você quer sentar no trono da sua vida, se você quer ser coroado no seu destino, em nome de Jesus, chega. Chega desses negocinhos emocionais, dessas briguinhas, dessas birras. Chega. Você não vê que isso é uma distração para você, não? 7º princípio. Problema não é sinal de que você está no caminho errado, mas é um sinal de que você ainda está em transição. Então Davi fez tudo quieto, sem alarde. Ele começou a conversar, a negociar com Abner, ele fez tudo no silencioso, ele manda um recado para Abner, mas tudo quieto. Vamos se acertar, vamos resolver aqui entre a gente. Vem cá, agora você vai ser meu amigo, eu te perdoo porque você lutou contra mim, porque você matou meus amigos. Está tudo bem entre nós, agora é uma nova fase, tudo bem, está tudo ok. Davi e Abner tinha resolvido isso entre eles. Mas Davi esqueceu de resolver isso com seus soldados. Ele esqueceu de resolver isso com o seu general. Então, quando eles estão ali conversando, a Bíblia diz aqui no versículo 3, 17 e 18, neste meio tempo, Abner enviou a mensagem às autoridades de Israel, já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei, agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi, por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Então Abner não ficou quieto. Abner chamou todos os líderes ali e começou a falar, olha, eu tive com Davi. Então Abner, ele divulgou, promulgou, ele declarou, eu fiz as pazes com Davi. E essa, gente, é uma situação, é uma transição muito difícil para Davi. Por que difícil? Porque Davi resolveu o seu problema entre Abner, mas ele não resolveu entre os seus soldados, entre o seu general. Davi, ele tenta suavizar essa transição, mas apesar de Davi buscar concordância ali com Abner, tentar fazer as coisas ali meio no segredo, Abner não faz nada disso. Abner vai, anuncia para todo mundo, e agora nasce um problema muito grande para Davi. Porque agora Davi tem que convencer os seus soldados, Davi tem que convencer Joabe, o seu general, Davi tem que convencer a sua família. Esse é um problema muito grande. E às vezes a gente acha que problema é sinal de que a gente está no caminho errado. Não, amigo. Problema é sinal de que você está em transição para a sua coroação. Problema é sinal de que você está perto de ser coroado. Então vai ter essas encrencas palacianas aí, vai ter esses desconfortos, você vai ter que fazer esses arranjos, você vai ter que se ajeitar para que você seja coroado, para que você receba o seu triunfo, a sua glória no que você está buscando fazer. Veja, e aqui tem o 8º princípio. A plenitude de Deus vem com a quantidade e a qualidade dos relacionamentos que você deseja construir. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas e depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Então Abner começou a costurar uma aliança. Ele foi em todas as tribos, ele foi em todos os líderes e começou a costurar uma aliança. E isso é épico, irmão, porque a capacidade que Abner tem, ele tem a capacidade de um pontífice. O que é um pontífice? Um pontífice é aquele que promove a paz.
Ele vai em todas as tribos e fala com cada um deles: gente, agora é hora do Davi assumir como rei, agora é um momento como isso, vamos deixar essas brigas de lado. Isso é maravilhoso demais, porque a Bíblia diz que bem-aventurados pacificadores. Então, todas as vezes que você vai lá, coloca panos quentes, você vai lá, tenta restabelecer a paz, olha o que a Bíblia diz: serão chamados filhos de Deus. Ali está uma filha de Deus, ali está um filho de Deus, ali está um filho de Deus, ali está uma filha de Deus. Todas as vezes que você faz a ponte para a paz, você será reconhecido como um filho de Deus. Então, Abner tem essa capacidade de construir alianças. E ele vai conversando com todo mundo. E aprenda isso, né? A plenitude de Deus vem com a qualidade e a quantidade de relacionamentos que você deseja construir. Eu sei que eu tenho muitas pessoas que já dizem que estão cansadas de pessoas, mas não feche a sua vida para novos relacionamentos. Não feche a sua vida para novas amizades. Porque Davi não era bem visto nas outras 10 tribos. Ele não tinha contato, ele não tinha relacionamento, ele não era amado pelas outras 10 tribos. Mas esse rapaz chamado Abner, e agora Davi, então, ele tem que deixar o seu mimimi de lado. E ele diz: não, chegou o momento de eu ser coroado, então eu preciso abrir mão disso. Eu preciso ir até lá, negociar com cada um deles, conversar com cada um deles, fazer amizade com cada um deles. Então, cuidado com esse negócio, ó. Não vou ser mais amigo de ninguém, eu não quero mais saber disso. Cuidado. Por quê? Porque essas alianças, essas amizades que você vai construindo hoje, elas vão criando um caminho para você ser coroado naquilo que você está buscando. Rumo à sua coroação, você vai ter que desenvolver de novo amizades, de novo fazer alianças. Deus vai colocar alguém no seu caminho, alguém que vai ajudar você a ser coroado. Deus vai fazer alguém voltar para a sua vida, para que você seja coroado com êxito naquilo que você está se propondo a fazer. Nono princípio, você precisa concordar com a imagem que Deus tem ao seu respeito. Olha só, está bem, disse Davi. Eu farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença sem trazer-me Mical, filha de Saul, quando você vier me ver. E Davi enviou mensageiros a Ibosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. E diante disso, Isbosete mandou que tirasse do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguia chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Então Davi disse assim para Abner: tudo bem, vou fazer um acordo com você, mas eu tenho uma demanda. Davi tinha uma demanda. Eu quero que quando você vier falar comigo, você me traga a minha mulher Mical. Mas entenda uma coisa: quando Davi matou Golias, a promessa de Saul é que aquele que matasse Golias iria se casar com a filha de Saul, a filha mais velha de Saul. E quem é a filha mais velha de Saul? A filha mais velha de Saul se chamava Merabe. Mas você sabe, né? Davi era um menino do campo. Davi não era um menino do palácio, apesar de ele estar tocando harpa lá para o Saul, mas ele ainda não convivia. Então, mas você imagina, né? Davi voltando da guerra, ele venceu Golias. Agora está toda ali a nata de Israel, todos os reis, as subprefeituras, os vereadores, está todo mundo ali. A nata da classe está ali, todo mundo vestido, comida boa, bebida boa, aquela decoração linda, maravilhosa. Davi entra encolhidinho ali, todo mundo olhando para Davi: está aqui o matador de gigante, está aqui o matador de gigante. Mas Davi entra naquele ambiente e ele começa a se encolher, porque ele fala assim: puxa, esse negócio é bom demais, eu estava cuidando de ovelhas ainda há pouco, onde eu estou. Gente bonita, comida, música bonita, lugar bonito, tudo nobre. Agora, Saul chama sua filha Merabe. Merabe se apresenta lá. Pensa numa mulher bonita, uma mulher linda. Aquela menina que foi criada no leite de aveia, na farinha de aveia, desde pequenininha. Os cabelos tratados com leite de cabra. Existe isso? Eu não sei se existe isso, mas eu sei que existe sebo para canela. Né?
Deve existir leite. Ah, você conhece, né? Você é do ramo aí, que é do ramo dos cosméticos aí. Enfim, chega aquela mulher linda, maravilhosa. E Davi é esse menino do campo. Ele chega, olha para aquela mulher e fala assim, é muita areia para o meu caminhão. É muito para mim. Não, não, não. Ó, 2 Reis, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 18, vai dizer assim, ó. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu? Quem é a minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne seu genro, rei? Davi sofre de um negócio que a gente de vez em quando sofre. Não se sentir digno do lugar onde Deus está colocando a gente. Não se sentir digno daquilo que Deus quer dar para a gente. Não conseguir enxergar a forma como Deus nos enxerga. Está ali Merabe, uma mulher bonita, filha do rei. Davi diz, quem sou eu para te tornar seu genro? Eu não tenho família, eu não tenho nome, eu sou um pastor de ovelha. Tipo assim, eu não sou ninguém, eu não mereço, eu não sou nada. Eu não mereço ser o seu genro. Você precisa concordar com a imagem que Deus tem a seu respeito. Você tem que concordar. A questão não é se você merece ou não merece. A questão é de você ser um bom recebedor das bênçãos de Deus. Será que tem alguém aqui que é um bom recebedor das bênçãos de Deus? Você vai entrar, vai ter um banquete preparado para você, vai ter gente olhando para você e falar assim, está aqui o matador de gigante, está aqui o conquistador, é hora da gente coroar ele. Não é questão se você merece ou não, meu amigo. É uma questão de que Deus é um bom pai. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Deus ama dar bons presentes para os seus filhos. Não é a respeito de que você merece, não. É a respeito de que Deus é bom. É isso. Então vai lá. Receba tudo que Deus está dando para você. Princípio 10. Tudo que foi feito com você, se não for bem resolvido, você vai repetir essa mesma atitude com alguém. Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, exigindo, entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcio de filisteus. Você tem que entender isso, né? Então, nessa altura do campeonato, Saul já queria matar Davi, muito antes de começar a perseguir ele. Porque Davi olha para Merabe e diz assim, não posso casar com essa mulher não, quem sou eu não mereço. Mas ele olha uma menina lá, ela se chama Mical. Ele olha para Mical e fala assim, não, Mical, eu acho que Mical está de bom tamanho para mim. Eu quero casar com Mical. Rei, eu quero me casar com Mical. E Saul quer matar Davi. Então Saul diz assim para Davi, olha, eu deixo você casar com Mical, não era a promessa era você casar-se com Merabe, mas eu vou deixar você casar com Mical, se você me trouxer matar 100 filisteus e me trazer o prepúcio dele. Você sabe o que é prepúcio, né? Eu não vou aqui dar uma aula de geometria para você. É anatomia. Então, Davi vai lá, mata os 100 soldados. Você vê que coisa terrível, né? Mata 100 homens e ainda viola o cadáver. Coisa terrível, né? Mas ele vai lá, pega e traz aqui, ó. Tá aqui, ó. Agora eu vou casar com essa menina. Mas o que Saul faz? Saul coloca Davi na frente de batalha, que é para ele morrer. Traz aqui para mim 100 filisteus, mata 100 filisteus. E o que acontece com Davi? Passa o tempo, Davi comete o mesmo erro que Saul tinha cometido, quando coloca na frente da batalha Urias. Se você não conseguir resolver as coisas aqui dentro, você vai repetir as mesmas atitudes que alguém fez com você, você vai repetir com o outro. Então é bom você ir dando logo cabo nas questões que estão pulando aí dentro de você. Resolve. Porque se você for coroado, ou se você estiver perto da coroação, você vai repetir os mesmos erros que o lado de trás cometeu. Outro princípio. Uma casa reatada na aliança dá legitimidade para tudo que você vai conquistar na vida. Então, versículo 15 diz assim, diante disso, Esbozete mandou que tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Então, Davi, veja só o que acontece. Davi se casa com Mical, logo depois Davi morre, vira aquela briga entre as famílias de Davi e de Saul, e nesse meio tempo Davi foge
E Mical fica morando lá com Isbosete, com Saul. E Saul pega Mical e dá ela para ser mulher de um outro cara, desse homem chamado Paltiel. Mical fica sendo esposa de Paltiel por 7 anos. Mas Davi fala assim, não, você me traz Mical. Por que Davi pede para trazer Mical? Porque era assim que ele teria legitimidade real para se tornar rei de todo Israel, porque Mical era a filha legítima de Saul. Você pensa que Davi é bobo? Só que antes de Davi ser coroado, ele teve que reatar a aliança, porque uma casa reatada na aliança dá legitimidade para tudo que você vai conquistar. Família importa, gente. Não adianta você ser coroado com êxito em muitas coisas na sua vida. Seus bens, suas conquistas profissionais, sua casa, seu carro, sua reputação, se você não for legitimado isso dentro da sua família. É aquilo que Jesus disse, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro, é a Bíblia que diz, né? E você perder a família, que adianta? Não tem legitimidade. Sua coroação não tem legitimidade porque sua família não foi alcançada também. Sabe, talvez essa seja uma noite de reatar as alianças dentro de casa. Porque você não vai ter legitimidade de ocupar esse trono, ser coroado, se a sua família não estiver junto com você. Nenhuma conquista, ela é uma conquista de verdade, sem que a família esteja junto. Restaure as alianças da sua casa. Paltiel era um homem bem mais velho que Davi. Mas não vamos chamar ele de um homem velho. Vamos chamar esse princípio de velho homem. Talvez você precise resgatar a sua família do velho homem. Talvez você precise resgatar o seu filho, sua filha do velho homem. Talvez você precise resgatar a sua postura do velho homem. Você precisa resgatar. Tira a sua família do velho homem. Tira a sua família da influência do velho homem. Mais um princípio. Você será cobrado a odiar pessoas que você já perdoou. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. E disse então Abner a Davi, deixa que eu vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir, e ele foi em paz. Então a Bíblia diz que Davi recebeu lá o Abner, juntamente com seus soldados, 20 homens, deu um banquete para ele, combinou tudo lá, e deixou o homem em paz. Quem é esse homem, Abner? Eu vou lembrar ele para você de novo. Ele matou o irmão de Joabe, ele matou os amigos de Davi, ele matou os guerreiros de Davi. E Davi agora deixa esse homem ir em paz, porque ele estava acertando ali um acordo para ele poder ser coroado. Mas quando Abner chega, o exército começou a falar para Abner, quando Joabe chega, o exército de Joabe começa a dizer, olha, você não sabe da maior. Quem esteve aqui jantando com Davi, o rei? Abner esteve aqui, o rei deu comida para ele, o rei deu um banquete para ele e para os 20 soldados que estavam junto com ele. Joabe ficou endoidecido, entrou dentro do palácio e foi lá tirar satisfação com Davi. Veja o que ele disse. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse, que foi que fizeste? Abner veio à sua presença e você deixou ele embora. Você conhece Abner? Ele veio aqui para te enganar, para observar os seus movimentos, para descobrir tudo que você está fazendo. Então Davi disse assim, calma, Joabe, não é nada disso. Ele veio em paz. Mas a Bíblia vai dizer que Joabe exigiu que Davi tratasse com ódio aquele que Davi já havia perdoado. Rumo à coroação. Pessoas vão exigir que você trate com ódio aqueles que você já perdoou. Você já ouviu? Assim, nossa, mas você foi falar com aquela pessoa depois que ela fez tudo aquilo contigo? Já ouviu isso? Nossa, mas você tem amizade com ela de novo depois de que ela aprontou tudo com você? Meu filho, se você quer ser coroado,
você tem que deixar esses negócios de lado. Se você quer ser coroado, você será cobrado a odiar pessoas que você já perdoou. Então a Bíblia vai dizer que Joabe manda um recado lá para Abner, e olha o drama, né? Olha o drama da coroação. Você pensa que você vai ser coroado assim, é? Todo mundo tocando trombeta para você, olha lá, glória, vive o rei, viva para sempre o rei. Não, tem um drama. Toda coroação tem um drama. E Davi agora tem esse drama para resolver, porque Joabe, o seu general, sai irado dali e quer matar de qualquer jeito. E Abner é esse herói, grande herói de Israel, das 10 tribos, é um cara, é um general honrado, colocou Davi ali em contato com todos os reis. Então Joabe vai lá, prepara uma cilada para Abner e mata Abner na entrada da cidade. Davi não estava sabendo desses planos de Joabe de matar Abner. E olha o comportamento de Davi. Versículos 28 e 29. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino, perante o Senhor, somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Caia a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes alguém que sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra em espadas, pela espada, ou quem passe fome. Davi jogou uma praga, uma maldição sobre Joabe. E Davi ele procurou se distinguir da maldade de Joabe. Olha o que diz o versículo 31 e 32. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem as suas vestes, vistam roupas de luta, vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz e junto ao túmulo de Abner, como todo o povo. Então Davi pegou naquele carrinzinho que vai levando o caixão, pegou do lado e foi junto lá. E foi atrás ali do cortejo, chorando, porque Joabe assassinou Abner. Visualize essa cena. Que coisa difícil de lidar. O exército de Davi celebrando que Abner, o general inimigo, tinha morrido. Eles tinham matado ele. Mas Davi diz assim: eu não quero que você celebre isso. Eu quero que você chore, rasgue a roupa, vai chorando, vai pranteando. Que situação difícil. Que drama. Pensa que é fácil ser coroado? Tem um drama, tem uma luta. E o último princípio. Os propósitos de Deus não acontecem como um encontro de fada. Então depois, quando todo o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia, Davi fez esse juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove o pão ou qualquer outra comida, qualquer outra coisa, antes do pôr do sol. Todo o povo viu isso e aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Então a gente olha para Davi e pensa que a coroação dele foi aquela coroação cheia de pompa, né? Pombinhos brancos soltando, o camarada trazendo a coroa, colocando na cabeça dele, todo mundo ali lindo, bonito, todo mundo ali apoiando. Não. A coroação de Davi, ela foi assim meio sem clima, porque Davi exigiu que todo mundo ficasse lamentando a morte do seu grande inimigo, o general inimigo. A coroação de Davi foi meio assim, sem clima de festa, sem festejos. É um clima diferente. Ele manda o exército chorar. Ele manda o exército rasgar as roupas. Ele mesmo fica pranteando, ele cria uma canção de morte, uma canção fúnebre para Abner. Ei, Abner, por que lhe aconteceu uma morte tão terrível como essa? Você não morreu como morrem os tolos. Por que isso lhe aconteceu, Abner? Veja, os propósitos de Deus às vezes não acontece como contas de fada, como a gente imagina. Talvez Davi tivesse imaginado ele sendo coroado rei sobre todo Israel, com aquela festa, sem esses problemas, sem esses dilemas, mas não. Vou dizer um negócio para você. Às vezes é no tranco. Às vezes é com drama. Às vezes é no meio da luta. Às vezes a conquista ela é meio sem sal, sem açúcar. Você fica, puxa, será que eu estou sendo coroado mesmo? O que será que está acontecendo ali? Porque às vezes tem dias bons, tem dias ruins.
Às vezes você tem que suportar uma pessoa do seu lado que é tipo Joabe. Você precisa do cara. Você precisa daquela companhia. Mas aquela companhia não faz aquilo que você espera. Aquela companhia não ajuda você na paz, mas você tem que suportar aquela companhia. Será que Deus está falando com alguém aqui? Será que eu vim aqui hoje dizer para você que se você está vivendo um drama, se você está vivendo uma luta, Deus está trabalhando para você ser coroado. Pode acreditar nisso. Pode confiar nisso. É no meio do drama mesmo, é no meio da luta, é no meio dessas dificuldades. Mas Deus está agindo. Deus é o Deus que faz um caminho no meio da tempestade. Você está numa tempestade? Você está rumo à sua coroação. E no meio dessa tempestade, Deus vai fazer um caminho para você ser coroado. Mas às vezes, não vai ser do jeito que você espera. Às vezes não vai ser do jeito que você quer, do jeito que você imaginou. Mas pega essa sua imaginação, coloque tudo nas mãos do Senhor. E deixa Ele coroar sua vida com êxito. Irmãos, você me acompanhou aqui na leitura e você percebeu que esse capítulo é um capítulo muito bagunçado, não é? É o rei que manda tirar a mulher do outro, é o outro que planeja uma morte na entrada da cidade, é um complô, é isso e aquilo, é gente indo, é gente vindo, é inimigo frequentando os lugares do palácio, quer dizer, a sua casa. Esse capítulo aqui é um capítulo bagunçado da Bíblia, talvez um capítulo mais bagunçado da Bíblia. E de repente você está vivendo um capítulo da sua vida muito bagunçado. E você diz, não estou entendendo nada, Senhor. Mas Deus quer que você saiba que Ele está preparando tudo para a sua coroação. É rumo à coroação. É a caminho da coroação. Deixa esse negócio de romantismo para o lado. Viu? Deus vai levar você lá. Mas talvez não seja da maneira como você imagina. Deixa esse negócio de romantismo de lado. É a família perfeita, é o negócio perfeito, é a profissão perfeita, é o momento perfeito. Perfeição só existe em marketing. Você vai comprar o shampoo? Aquele cabelo bonito, vistoso. É só na foto do marketing. Você vê aquela família sorrindo, bonitona, todo mundo feliz? É marketing. A vida real é diferente. É luta de luta. É de glória em glória. É de conquista em conquista. Mas você está rumo a ser coroado. Sua vida não é uma vida maquiada. Sua vida é uma vida real, uma luta real. E você está sendo preparado, fortalecido, para você ser coroado. Talvez esse seja um dos capítulos mais confusos da sua vida. Você não está entendendo nada. Mas não se preocupe, Deus está cuidando de todos os detalhes. Deus vai abençoar você, tenha certeza disso. Você pode se colocar de pé, eu quero orar com você. Deus vai coroar a sua existência com êxito. Você será coroado com êxito. Deus está trabalhando por você, mesmo no meio das turbulências, das lutas, dos problemas, das restaurações. Não há vida perfeita, mas há um Deus perfeito cuidando de nós. Há um Deus com bons pensamentos, com pensamentos perfeitos a respeito de nós. Deus vai usar o seu ventre cansado para te dar um filho. Deus vai fortalecer os seus joelhos cansados. Deus vai te pôr de pé. Deus vai fortalecer os seus braços para você poder envergar o arco. Deus vai. Deus está com você na batalha. Deus está preparando você para ser coroado. Saiba de uma coisa, Deus não desistiu de você. Não. Deus não desistiu dos planos que Ele tem para você. Esse texto ele é um consolo para mim. Porque ao ler, ao estudar sobre isso, eu me enxerguei nessas batalhas. Eu acredito que Deus falou com você também nessa noite. E Deus quer confirmar com você de que você está no rumo à coroação. Você vai chegar lá. Você vai ser coroado com êxito, para a glória dEle. Seja um bom recebedor das bênçãos de Deus. Não se sente pequeno. Não se sente que você não merece, não.
Você merece, você merece por causa da bondade de Deus. É a bondade de Deus, é a misericórdia dele que está promovendo você. Quero lembrar você que este mês de agosto, Deus tem dado essa palavra para a gente. É um mês de promoção e um mês de ousadia. Receba isso no seu coração e seja coroado com êxito, tudo que você fizer. Ore comigo. Poderoso e grandioso Deus, obrigado por tua boa palavra. O Senhor está trazendo um novo momento para a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. O Senhor está trazendo reconciliação. O Senhor está amadurecendo os sentimentos, Deus. O Senhor está fortalecendo teus filhos e tuas filhas. Esta é uma noite sobrenatural, uma noite onde o Senhor está realizando grandes milagres. Teus filhos e tuas filhas sairão daqui nessa noite, sabendo de que o Senhor está fazendo de tudo para que eles sejam coroados, para que eles ocupem os lugares que o Senhor mesmo planejou para cada um deles. Por isso, nessa noite, Deus, tira todo o sentimento de inadequação, tira todo o sentimento de que isso não é para mim, isso é demais para mim. Tira esses sentimentos, ó Deus, que sabotam os planos do Senhor sobre nossa vida. E nessa noite, Deus, fortalece aquele que está fraco, aquele que estava pensando em desistir, Deus, aquele que estavam pensando em voltar para trás, em retroceder. Que o Senhor levante essa pessoa nessa noite, que o Senhor a edifique com a sua palavra que é poderosa. Traga um novo, uma nova força, uma nova capacitação, um novo entendimento, uma nova unção, uma nova graça. Conduz a vida dos teus filhos rumo à coroação. Contemple com graça, com misericórdia, com poder, com triunfos, a vida dos teus filhos e filhas nessa noite. Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão em suas casas, que estão dedicando esse tempo para te ouvir, Pai, que eles sejam também alcançados. Aqueles que ouvirem essa palavra depois em algum outro tempo, Pai, que essa palavra chegue com poder e transforme a vida daqueles que ouvirem com fé a tua palavra nessa noite. Obrigado por nos trazer até aqui. Honramos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Entregamos a nossa vida para o Senhor. Nossa vida está no teu altar. Faça dela o que o Senhor desejar. Habite em nós o teu Santo Espírito. Habite em nós a tua santa palavra, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas a gente percorra o caminho que o Senhor está preparando para a nossa coroação. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.